Como saber se Deus está me ouvindo? Essa é a pergunta que muitas pessoas já me fizeram durante anos, com toda a trajetória que eu tenho orientando pessoas. As pessoas perguntam para mim assim: orientador, como eu sei se realmente Deus está ouvindo as minhas orações? Como que eu sei se Ele vai me responder? E durante quase esses 26 anos de jornada na orientação espiritual, eu venho respondendo às pessoas e hoje eu achei de suma importância trazer para vocês um pouco sobre esse assunto. Lógico que uma resposta, essa resposta desta pergunta é uma resposta longa, que não apenas 30 minutos, 20 minutos de estudo, como nós estamos aqui, tanto na Udemy como também no YouTube, vai conseguir responder. Porque é uma resposta de conexão, é uma resposta de aproximação com Deus. Você vai entender mais sobre isso. Mas vamos lá, vamos começar? Feche os teus olhos, oração do Pai Nosso, para que a Trindade venha nos agraciar. Feche os teus olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, e que todos digam amém. Amém? Bom, então vamos começar? Vamos, de fato, iniciar os nossos estudos? Então, caderninho de anotações ou bloco de anotações. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção e caso se houver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Tanto na Udemy tem aqui a parte aqui embaixo, logo aqui embaixo do vídeo, nós temos a parte de dúvidas, como também no YouTube tem os comentários e você pode estar fazendo as suas perguntas e eu vou estar te respondendo. Eu deixo também meu WhatsApp à disposição. Quem quiser estar entrando em contato comigo, tirando dúvidas, conversando comigo, buscando orientação, estou aqui, DDD 31 984739549, esse é o telefone da orientação e espiritualidade. Bom, aqui para você o material, pode acompanhar a leitura comigo. Muitas vezes em momento de angústia, solidão ou oração silenciosa, nós perguntamos: será que Deus está me ouvindo? Então observa, momentos de angústia, solidão, oração silenciosa, sempre aquele momento que você está só. Os pensamentos que nos conectam a Deus ou nos distanciamos de Deus, eles sempre acontecem no momento que nós estamos sós. Por isso que eu digo que toda mensagem, tanto bíblica quanto não bíblica, ou melhor, sementes são plantadas e elas florescem ao decorrer do tempo. O nosso melhor amigo abaixo de Deus é o tempo. E aí você ouve alguma coisa, você ouve uma palavra, você ouve um pequeno momento, e ali são sementes plantadas, que na hora do silêncio, na hora que você está só, você começa a lembrar daquelas palavras e você começa, ou você pode estar passando por um momento de angústia, ou um momento sozinho, ou uma oração, porque você precisa conectar com Deus, porque você olhou para o lado direito, para o lado esquerdo e viu que estava só. E aí você pergunta: será que Deus está me ouvindo? Essa dúvida, ela nasce no coração humano que busca respostas, que anseia sentir a presença divina. No entanto, a palavra nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência. Ei, olha aqui, ó. O silêncio de Deus não é ausência. É sabedoria, é prova, é cuidado. Você precisa entender que o sentir a presença divina, tem algumas igrejas que elas confundem com o momento de adoração e lágrimas. Melhor, eu vou usar uma nomenclatura, vou usar um nomezinho mais fácil, entendimento. É um momento de sensação. Isso não é sentir o Espírito
e nem a presença divina. Esse é o momento sentimental. O momento de você sentir Deus de verdade é o momento que Ele está trabalhando com você em sua sabedoria, sobre a sabedoria dEle, colocando você para passar pelas provas e lapidar essa pedra bruta que você é e se tornar uma pedra preciosa nas mãos de Deus. E o cuidado. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa parte C do versículo, segundo a sua vontade. A vontade, tudo que nós pedimos ao Pai, é segundo a vontade dele. É segundo a vontade de Deus. Deus, ele sempre ouve o coração sincero. A oração não é uma medida, ela não é medida pela força das palavras, pela eloquência, pela tonalidade. Eu ouvi eu ouvi já algumas vezes, e tem uma piadinha pronta disso na internet que diz assim: não precisa gritar, Deus não é surdo. Então não é pelo grito, não é pela eloquência, não é pela tonalidade, não. Deus, ele ouve as suas orações pela pureza da intenção. Quando nós colocamos diante de Deus, nós nos colocamos diante de Deus com verdade, Ele nos escuta. Um coração necessitado, um coração cheio de verdades. Deus, ele inclina os teus ouvidos para ouvir, ele aceita as nossas preces, as nossas súplicas. Agora, uma oração de forma vazia, de forma turbulenta, de forma materialista, longe de buscar e adoração de Deus, ela nos coloca distante de Deus. Mesmo quando nossas palavras falham, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26 fala sobre isso. Portanto, a dúvida de ser ouvido, ela é vencida quando reconhecemos que a fé fala mais alto do que o som das nossas palavras pronunciadas. Nós temos também o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Eu gosto muito de ensinar em todos os locais que eu passei, igrejas, santuários, tabernáculos, institutos, etc. Eu sempre gosto de bater na mesma tecla. Abaixo de Deus, o nosso melhor amigo é o tempo. Não adianta você achar que Deus é o seu empregado e que vai fazer ou então ir por pregações. Não. O que faz nós estarmos recebendo de Deus algo é a nossa perseverança, é o nosso trabalhar espiritualmente, é prontificar o nosso coração, a persistência, a perseverança em saber que Ele vai ouvir. Então eu insisto através do tempo e não desisto. Eu insisto e não desisto. Muitas vezes o que sentimos como demora é, na verdade, preparação. Não adianta Deus te dar um avião agora se você não sabe pilotar, você não tem brevet. Não adianta você falar: Senhor, eu quero, meu Pai, que o Senhor me abençoe com um carro, e não ter habilitação. Quantas vezes antes da minha esposa tirar a habilitação dela, o carro parado na garagem, eu viajando, e ela dizia: amor, eu vou ter que pegar o táxi ou vou pegar um carro por aplicativo porque eu não tenho habilitação. Até o momento que ela se prontificou e falou: Senhor, me abençoa, me dê sabedoria para que eu possa tirar a minha habilitação. Olha que interessante isso. Então, até para nós pedirmos a Deus, nós temos que ter coerência nos nossos pedidos. A pessoa diz assim: Senhor, me dá uma esposa, um homem que quer casar, ou então a mulher que quer casar, me dá um marido. Não, Senhor, me ensina a ser uma esposa. Me ensina
me dê a virtude de um marido, para que quando o Senhor me abençoar, então, ou seja, eu já sei agora como ser o marido, então Deus vai me abençoar para que eu possa realmente receber a minha esposa. Eu sei ser marido, eu vou receber a minha esposa. Olha para você ver. Tá dando para você entender? Então, existe a preparação. Deus não ignora nenhuma súplica. Ele apenas responde no tempo certo. Às vezes, ele diz sim. Eu já vi. Muitas vezes Deus falando sim. Sim, você vai prosperar. Sim, você vai casar. Sim, você vai ser curado. Sim. Outras vezes eu também já vi ele dizendo não. Olha, agora não é o momento. Você precisa adorar mais. Você precisa buscar mais. Você precisa suplicar mais. Você precisa se converter completamente à minha presença. Em outras vezes, Deus ele olha e diz assim, olha, eu não vou te dar isso. Eu tenho algo melhor para você. E esse momento é o momento que muitas pessoas acabam atrasando as suas bênçãos porque não entende que Deus tem o melhor, algo melhor para você. Tem uma irmã, diversas, mas tem algumas irmãs que olham para determinado homem e falam assim, nossa, eu quero aquele homem como meu esposo. E Deus diz assim, olha, não vai ser ele, vai ser outro. E ela continua pedindo, até um dia que ela chega e fala assim, Deus, faça segundo a tua vontade. Ah, mas neste momento que ela diz, faça segundo a tua vontade, ela está abrindo mão de todas as súplicas que ela ficava pedindo pelaquela pessoa que não era ela. Então entenda, Deus ele fala sim, Deus ele fala não, e Deus ele também vai te dizer que ele tem algo melhor. Saber que ele ouve é também confiar na sabedoria do seu silêncio. E aí nós temos aqui também a resposta está na paz. Mesmo quando a resposta não é visível, o coração que ora sente algo profundo, ou seja, a paz que excede todo entendimento, como em Filipenses 4:7 nos ensina. Essa paz não é o selo de Deus dizendo eu te ouvi, é a presença suave, ou seja, essa paz é o selo de Deus dizendo eu te ouvi. Quase que eu errei aqui no nosso estudo, hein? E olha que eu preparei o estudo, mas vamos continuar aqui para não interromper a nossa gravação e o nosso momento. Essa paz é o selo de Deus dizendo eu te ouvi. É a presença suave do Espírito Santo que conforta e confirma que o Pai está cuidando de você. A fé é o fio que conecta o céu e a terra. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus disse assim, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quando nós oramos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando nós oramos com fé, estamos ligando a nossa alma ao trono de Deus. Mesmo sem ver, cremos. Mesmo sem ouvir, confiamos. A fé é a ponte invisível pela qual a nossa voz alcança o coração do Pai. Também nós temos a prova da escuta divina, é a transformação. Deus, ele não apenas nos ouve, ele nos molda enquanto oramos. Cada oração nos transforma, fortalece e aproxima dele. Às vezes, não percebemos as suas respostas, ou não percebemos respostas externas, porque a maior obra está sendo feita dentro de nós. Está sendo feito dentro de você. Nesse exato momento que nós estamos estudando e conversando, está sendo feito um mover do Espírito dentro de você. Deus sempre ouve, mesmo quando o mundo parece surdo à nossa dor, ao nosso redor.
Eu lembro de uma senhora que chegou para mim e falou assim: orientadora, minha família não me ouve, minha família não quer saber de mim, a minha família. E eu disse: mas qual família que a senhora está dizendo? É de sangue? Porque a família espiritual está com a senhora. Porque Deus, Ele está com a senhora. Deus, Ele tem cuidado da senhora. Deus, Ele tem trabalhado junto com a senhora, estado com a senhora de dia, de tarde e de noite, pela madrugada e em todos os momentos que a senhora também está com Ele. Está dando para você entender? Ele está atento a cada lágrima, a cada pensamento, a cada suspiro. E não há oração perdida. Não há. Quando você dobrar os seus joelhos, sinta no coração a certeza de que há um Pai amoroso ouvindo com atenção. Eu lembro de uma oração bem interessante. Eu era criança. Eu lembro disso atentamente. Foi alguma das coisas que marcaram a minha trajetória para ser tão apegado a Deus, para amar tanto a Deus, amar a Deus mais do que eu amo os meus pais, meus filhos, colocar Deus acima de todas as coisas. Eu estava fazendo uma oração e eu queria pedir a Deus. É interessante isso, é interessante. Eu fico com eu trago alguns exemplos da minha vida de uma forma muito sutil, porque são particularidades, né? Igual você tem também, são particularidades. Mas eu lembro quando eu era criança, os meus pais se divorciaram, eu tinha 6 anos, e eu lembro que a minha oração era falar com Deus: Deus, faça com que meu pai me veja, faça com que meu pai busque saber como que eu estou. E aquilo ali, eu lembro que um pastor de uma igreja pentecostal da cidade de Santa Luzia, ele falou assim: ore pelo seu pai. Olha para você ver que interessante. E eu lembro que um dia eu fiz uma oração e a corrente do portão, o portão da minha casa era amarrado com corrente, cadeado, não tinha fechadura. E aí o portão balançou a corrente e quem que estava lá? Era ele. E eu falei: Deus atendeu a minha oração. Mas naquele momento, olha que interessante, naquele mesmo momento, ele veio com palavras duras, palavras difíceis para uma criança, e eu comecei a chorar, e logo em seguida ele foi embora, e aí eu ajoelhei e falei com Deus: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor trouxe, mas as palavras foram duras, as palavras foram... Só que eu não falei palavras duras, eu falei com Deus o que Ele disse. E aí eu senti no meu coração: abra a Bíblia. Eu abri. E olha que eu não sou a favor de abrir a Bíblia assim. Não, eu gosto de algo mais, mas naquele momento, como criança, abri a Bíblia. E eu lembro dizendo que saiu, dizendo que o Senhor me amava. Olha para você ver. O Senhor me amava. Uma criança de 12 anos lendo: o Senhor te ama. Quando nós temos essa certeza que Deus nos ama, nós começamos a entender que todas as lutas que nós passamos durante a nossa vida são lutas para a lapidação da nossa dependência em Deus. A nossa dependência em Deus. Eu lembro de uma irmã lá da cidade de Recife, Pernambuco, e ela disse para mim assim: orientadora, eu gostaria muito de ser mãe. E eu disse: mas a senhora está preparada para ser mãe? Então peça a Deus a preparação. Tanto mãe, quanto pai, quanto filho, quanto esposa, quanto marido, precisa ter uma preparação. Entenda que as nossas provas, todas as nossas lágrimas, todos os nossos pensamentos, cada suspiro,
nós nos colocamos em oração e falamos com Deus. Essas são orações sinceras, orações de lágrimas de alma. Eu tenho mais um exemplo para te contar. Por isso que eu falo que a nossa vida, a nossa própria vida, ela é um momento, elas são momentos de construção da sua própria fé. Como também ser humano, eu lembro que quando eu me divorciei, eu também já fiz escolhas equivocadas. Também já errei. Você sabia disso? Porque eu sou ser humano como você. E eu lembro que eu perdi o contato com os meus filhos. Olha a história se repetindo. E eu pensei, eu vou atrás dos meus filhos, e eu chorei. E dificuldades colocaram para não ver meus filhos, como qualquer divórcio conturbado que existe. E aí entrou os familiares que não aceitavam a minha aproximação. Olha para você ver. E eu lembro que eu estava, agora eu vou te contar a parte testemunho. E eu falei, Senhor, eu disse que eu não queria cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram. Que eu não queria ser, como, respeitosamente falando, o meu pai foi no passado. Mas eu não consigo, meu pai. Porque eu não tenho o dinheiro que eles têm para levar o neto, o Efraim, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu não tenho o dinheiro que eles têm para colocar no avião agora e ir para Campinas e agora ir para São Paulo, para Vitória, para Belo Horizonte. Eu não tenho. Meu advogado, Senhor, não consegue porque... E eu comecei a chorar. E eu falava com Deus, tudo isso que eu estou falando para vocês, e eu falava com Deus, orava. Isso em 2017. E eu falava, eu queria tanto ser um pai diferente. Lembra que lá atrás eu falei com Deus? Você lembra que eu aprendi a depender de Deus? Então eu estava falando naquele momento com lágrimas, com quem? Com Deus. Agora, onde que eu estava naquele momento? Dentro do banheiro. Sozinho. E naquele momento eu perguntei, Deus, será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Eu conheço o Senhor, eu sou próximo do Senhor, eu entendo a tua palavra. Senhor, eu não estou falando agora de conhecimento teológico, eu estou falando de um filho desesperado, que anseia como Abraão ansiava por filhos, ou por filho. E sabe qual foi a resposta de Deus? E eu disse para Deus ainda, eu falei, Senhor, eu estou preparado para ser pai. 2018, Deus me enviou Augusto. 2020, Deus me enviou Neto. De volta. 2024, veio a Lina Maria. E Deus me deu filhos. Por causa de uma oração da alma. Uma oração de lágrimas verdadeiras. Observa que eu não pedi justiça para aqueles que estavam me tirando, não. Eu fiz oração de lágrimas de alma. Eu trabalhei espiritualmente e trabalhei com o tempo na certeza que Deus não estava me abandonando, e mesmo que as pessoas ao meu redor não entendessem nada, eu sabia que Deus ele estava atento à minha dor. Deus estava atento às coisas que estavam acontecendo, como Ele está agora com você também. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu estou contando isso para você? Eu estou contando esses testemunhos
e esses depoimentos da minha vida particular para entender que, assim como eu, que hoje tenho os meus filhos, estou bem, estou caminhando, já tive as minhas provas e todos nós passamos por prova. Eu não sou diferente de você. Você não é diferente de mim. A única diferença é o nível da nossa confiança verdadeira em Deus. Qual é a confiança que você está tendo? Eu tenho um irmão que é tetraplégico, irmão de sangue, ele sofreu um acidente há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás. Ele está em cima da cama. No momento que eu estou gravando esse vídeo é dia 21/10/2025, agora nesse exato momento são 10h34 da manhã. E a minha mãe espera 25 anos ele levantar da cama, em oração, em jejum e súplica. Quantas pessoas já falaram para ela desistir, ela diz, eu creio que meu Deus não falhará. E um dia ela chegou para mim e falou assim, meu filho, por que Deus não ouve a minha oração? Eu falei, como? Deus não ouve a minha oração? Eu falei, ouve. O seu filho está vivo, o seu filho está bem, o seu filho passou por cima de tantas e tantas situações, Covid, não sei o que, tantas coisas que aconteceram, ele está aí. Deus tem dado para a senhora uma resposta violenta da sua oração. Tá vendo? A gente precisa enxergar os pequenos movimentos que Deus faz da nossa vida ou para a nossa vida. Quando você fala assim, eu vou lá na igreja para sentir Deus, eu vou lá no santuário para sentir Deus, eu vou lá no tabernáculo, eu vou lá no instituto. Não. Você pode sentir Deus aí agora. E ir lá depois para agradecer, ou agradecer agora mesmo, e dizer, Senhor, obrigado por todas as provas que eu tenho passado, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Você pode repetir isso comigo agora? Você consegue repetir isso comigo agora? Fala comigo assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Fala de novo. Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Um erro que eu acho enorme, que eu vejo pastores pregando por aí, pastores apontando, olha aqui para mim. Deus não quer santarrão. Deus, ele está querendo que você se derrame verdadeiramente na presença dele e diga, Senhor, eu erro. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua palavra. Senhor, eu preciso que o Senhor mostre e endireite as minhas veredas e mostre o caminho. E aí Jesus entra na tua vida dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando eu escrevo para você, Deus sempre ouve. Mesmo quando o mundo parece surdo à nossa dor. Eu tinha um amigo, era meu amigo. O nome dele era Luiz Carlos. Eu não vou falar todo o nome porque existem muitos Luiz Carlos por aí. E um dia eu falando para ele de todo o meu problema, ele ignorou. Não tinha tempo para isso. Eu tinha outros que disseram a mesma coisa. Por que eu estou te contando isso? Porque não se engane que no momento das suas provas, a palavra de Deus ela nos diz que feridas são essas. São feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Tá dando para você entender como que a Bíblia ensina a gente a viver? Deus ele está atento a cada lágrima, a cada pensamento, a cada suspiro. Não há oração perdida. Quando você dobrar os teus joelhos, sinta no coração a certeza
de que há um Pai amoroso ouvindo com atenção os seus pedidos. E aí eu preparei uma oração para você, se caso você tiver alguma dúvida de como orar, de como buscar o Pai. Diz assim, ó: Senhor, muitas vezes o meu coração se inquieta. E eu me pergunto se o Senhor está me ouvindo. Olha que oração simples e tão objetiva com tanta verdade. Hoje aprendo que o teu silêncio é um cuidado e a tua resposta é perfeita. Ela demora, mas eu sei que eu estou no tempo do Senhor. Ensina-me a confiar, a esperar e a sentir a tua presença, mesmo quando tudo ao redor venha parecer calado. Que a minha fé seja firme e que minha alma descanse na certeza de que sou ouvido e amado. Uma oração tão simples, não é? Mas é uma oração que você... Opa, deixa eu voltar aqui. É uma oração que você pode fazer de uma forma carinhosa, de uma forma verdadeira, com muito amor, com muita verdade. As atitudes falam mais do que palavras. E é isso que eu quero convidar você agora, fazer uma oração. Vamos? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, meu grande e poderoso Deus. Meu Pai, eu peço perdão pelos nossos pecados, as nossas iniquidades. Eu peço que o Senhor venha perdoar os pensamentos, as palavras e atitudes, e que me dê força, Senhor, para não pecar contra a Tua face. Eu louvo e engrandeço o Teu santo nome. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor está dando a oportunidade de falar com essa pessoa, essa única pessoa, que precisava dessa conversa que nós tivemos hoje para entender que o Senhor não prometeu que não sentiríamos dor. O Senhor não prometeu que nós não choraríamos. O Senhor não prometeu que nós não teríamos problemas, mas o Senhor prometeu que estaríamos conosco. O Senhor prometeu que estaria comigo. Você pode falar assim, meu irmão, fala. O Senhor prometeu que estaria comigo. Meu Pai, o Senhor sabe todas as lutas, todos os sonhos, todas as lágrimas. O Senhor sabe de toda vergonha, de toda aflição, mas eu entrego isso nas tuas mãos. Fale com Deus, você entrega nas mãos dele, para que o Senhor venha me honrar a minha fidelidade, honrar, ó Eterno, cada vez mais as minhas súplicas, para que nós possamos, eu e esse meu irmão, glorificar e exaltar o teu santo nome. Ouça a nossa oração, ouça a nossa súplica. Assim nós pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção, em nome de Yeshua, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Amém. Deu para você entender uma oração sincera? Deu para você entender o que é você estar próximo de Deus? Olha para mim, olha aqui para mim. Deus não está preocupado com os teus erros.
Deus está preocupado com o teu coração sincero. Deus não está preocupado com a sua imagem. Deus está preocupado com a sua sinceridade. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Não deixe o inimigo te derrubar. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. E eu vou repetir pela última vez. Agora, porque isso vai ficar gravado no teu coração. O Senhor, Ele te ama. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Amanhã eu volto. A minha meta é de segunda a sexta-feira nós estarmos juntos nos devocionais diários, nos estudos diários. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. E lembre-se, Deus não está querendo santarrões. Ele está querendo verdadeiros na presença dEle. Paz e luz, gratidão sempre. E da mesma forma que hoje eu sou feliz, que todas as provas que eu passei e todos os obstáculos foram superados e estão sendo, eu desejo para você que o Senhor venha te abençoar e agraciar a tua vida. Você vai vencer também, se assim for da tua vontade e da vontade de Deus. Beijo no coração, paz e luz. Gratidão sempre.